Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar um novo capítulo. O capítulo 8, vamos estudar sobre a administração na América Portuguesa. Já sabemos, que o território brasileiro correspondeu à América Portuguesa lá no século XVI, e que assim como os espanhóis, os portugueses também precisaram encontrar uma forma de administrar a sua colônia, que era um território extremamente vasto, Para começar o estudo, vamos fazer a análise dessa imagem aqui. Vista de colheita mecanizada de cana-de-açúcar em Jaboticabal, São Paulo. É uma foto de 2018. Observem aqui, gente, o caráter da lavoura completamente mecanizado. Observem o tamanho da propriedade com a lavoura da cana-de-açúcar. Como vocês estudaram em geografia, esse tipo de lavoura aqui, mecanizada inclusive, gente, é a lavoura nas grandes propriedades, corresponde aos grandes latifúndios. Geralmente esse tipo de produção é destinado à exportação, assim como a soja também é um produto onde a lavoura é extremamente mecanizada e é destinada à exportação. Nessa imagem aqui, nós podemos associar lá com a chegada dos portugueses aqui no território que hoje pertence ao Brasil, porque a primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil, como nós já vimos. Mas, posteriormente, para colonizar o território, para definir de fato que essas possessões pertenciam a Portugal, foi introduzido aqui no território brasileiro o cultivo da cana-de-açúcar. E o açúcar, neste período, era um produto extremamente valorizado na Europa. As conquistas portuguesas, na China, na Índia, as especiarias orientais estavam em queda, os produtos já não estavam tão valorizados mais, diferente do açúcar, que estava extremamente valorizado neste período lá na Europa. Era um produto muito valioso. Brasil colonial ou América Portuguesa? Na realidade, tanto um quanto o outro está correto, tá bem, gente? Como nós vimos, na América Espanhola, para a coroa espanhola conseguir administrar suas posses, conseguir organizar as colônias, dividiu essas colônias em vice-reinados. Aqui no território brasileiro, o mesmo vai acontecer. Só que, em vez de dividir em vice-reinados, o rei de Portugal vai dividir o território em capitanias hereditárias, em extensas faixas de terra, e vai repassar essas faixas de terra, gente, a um capitão donatário, a um fidalgo, que é uma pessoa um nobre, que pertencia à nobreza de Portugal. Delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, as fronteiras iniciais da colônia portuguesa se estenderam pouco a pouco em direção ao oeste, até atingir os contornos mais próximos aos atuais. E esses limites, essas fronteiras, a expansão territorial brasileira, lá no século XVI, XVII e XVIII, vai contar com a grande participação dos bandeirantes. A ocupação da América Portuguesa. Como nós vimos no capítulo anterior, a colonização do território brasileiro teve início de fato, gente, a partir de 1531. Vou grifar aqui para vocês anotarem, tá? A partir de 1531, com Martim Afonso de Souza. Nessa época, os empreendimentos mercantis portugueses na Índia e na China tornavam-se cada vez menos lucrativos, ou seja, as especiarias orientais estavam se desvalorizando. Por quê? Porque todo mundo já conseguia ir lá e comprar essas especiarias. Então, a coroa portuguesa estava à procura de outras fontes de riqueza. Não só a coroa portuguesa, mas nós vamos ver mais adiante que outros países europeus, como França, como Holanda, Inglaterra, como nós vimos, vão sair à procura de novas riquezas, de outras riquezas. Além de acesso, de conquista dessas novas riquezas,
A coroa portuguesa também precisava garantir os domínios na posse, né, na América Portuguesa, para proteger também o território contra ameaças de invasões de países como França e Holanda, que também estavam interessados nessas riquezas. Então buscou promover a ocupação deste território, atraindo colonos, e esses colonos seriam, no caso, né, os capitães donatários que receberiam um lote de terra, que receberiam uma faixa de terra. Neste mapa aqui, pessoal, está trazendo para a gente a América Colonial Ibérica, segundo o Tratado de Tordesilhas. Ibérica, gente, quer dizer América Colonial Espanhola e Portuguesa, tá? Observem aqui o Tratado de Tordesilhas, delimitando o território a leste pertence a Portugal, o território a oeste pertence à Espanha. Mas nós vamos ver que esse território aqui espanhol, ele acabou sendo invadido pelos portugueses, com entradas, com missões jesuíticas, né, e com as bandeiras também. As capitanias hereditárias. Como nós já vimos, inicialmente, a principal atividade econômica que se estabeleceu aqui na colônia foi a extração do pau-brasil. Inclusive, a extração do pau-brasil, a introdução da cana-de-açúcar no território, causou enorme devastação ambiental aqui para o território brasileiro, levando à completa devastação da Mata Atlântica. Na década de 1530, a coroa portuguesa na América começou a produzir açúcar. Seu comércio gerava grandes lucros, como mostrou a experiência dos portugueses na Ilha da Madeira e nos Açores, no Oceano Atlântico. Para implantar esse cultivo, o rei Dom João III decidiu usar um sistema que tivera sucesso naquelas ilhas. Dividiu o território em grandes lotes de terra, doados a fidalgos. Fidalgo é o membro da sociedade portuguesa que possuía título de nobreza, era um nobre. Era aquela pessoa da confiança do rei. Eles eram chamados de donatários. Esses donatários, gente, eles tinham suas obrigações para com essas terras e tinham documentos que garantia essas obrigações. Os donatários, eles não eram donos dessas propriedades. Eles podiam cultivar essas propriedades, né? Proteger, eles tinham obrigação de proteção, cultivar, mas essas terras, elas eram de propriedade do rei. Então, esses donatários, eles podiam explorar e parte do lucro tinha que ser repassado para a coroa. Então, em 1534, a colônia, o Brasil colônia, né, a América Portuguesa, foi dividida em 15 faixas de terras, e essas faixas de terra ficaram chamadas de capitanias hereditárias, e foram doadas a 12 donatários. Essa relação entre o rei e os donatários, de repasse dessas terras, desses lotes de terras, gente, foram estabelecidas pela Carta de Doação, que é um dos documentos onde previa as obrigações do donatário, o que ele podia e o que ele não podia. Nessa Carta de Doação era definido, né, como o donatário iria cuidar dessa propriedade. Então, ele deveria colonizar a capitania, fundando vilas, solicitar suas terras, protegendo os colonos policiar suas terras, né? Protegendo os colonos contra ataques de indígenas e estrangeiros, e fazer cumprir o monopólio do real do pau-brasil e do comércio colonial. O monopólio, gente, quer dizer que só Portugal poderia extrair o pau-brasil, ninguém mais. Um outro documento, chamado de foral, estabelecia direitos e deveres entre a coroa e os donatários. Então, foram dois documentos, basicamente, né, o foral e a Carta de Doação, que estabelecia essa relação entre os donatários e entre o rei. Este documento, gente, o foral,
estabelecia que o donatário não era o proprietário da terra, mas que ele podia repassar essa propriedade aos seus filhos, né? Daí o nome de chamar capitania hereditária, porque era passado por hereditariedade, deixava a terra para seus herdeiros. E o donatário também, ele podia doar sesmarias. O que é isso? Doar grandes propriedades dessas capitanias hereditárias a colonos católicos, utilizar indígenas para o trabalho agrícola, montar engenhos, cobrar impostos e ainda exercer a justiça em seus domínios. Essas capitanias hereditárias, esse sistema de administração, ele não vai dar muito certo. As duas únicas capitanias hereditárias que vão se sobressair serão a capitania de São Vicente, no sul, cujo donatário, né, era o Martim Afonso de Souza, que introduziu a plantação da cana-de-açúcar, e a capitania de Pernambuco, na região nordeste, que pertenceu a Duarte Coelho. Nessas duas regiões, por conta do clima, por conta do solo, o desenvolvimento da cana-de-açúcar vai ser mais propício. Então, essas duas capitanias vão se sobressair. As demais, gente, vão encontrar muitas dificuldades. Dentre essas dificuldades, nós temos a distância em relação à metrópole, a grande extensão territorial, a resistência dos indígenas aos conquistadores europeus, os ataques dos corsários franceses. Vamos lá entender o que são os corsários. Os corsários, gente, são aquelas pessoas que acabam atacando embarcações, atacando litorais, a mando de um determinado governo. Esse corsário, ele é protegido, né, podemos dizer assim, por um governo. É diferente de pirata, da pirataria, né, dos piratas que agiam por conta própria na época. E o que esses corsários conseguiam, né, saquear, podemos dizer assim, uma parte ficava para eles. Um outro fator também que contribuiu para o insucesso das capitanias hereditárias foi o desinteresse dos donatários. Muitos desses donatários, gente, sequer chegaram a vir aqui para o território para conhecer as suas posses, né, para conhecer os seus lotes de terra. Neste trecho aqui, construindo conceitos, gente, está trazendo um termo que chama patrimonialismo. Patrimonialismo vem do termo patrimônio. Esse patrimonialismo quer dizer o quê? O uso do patrimônio público por governantes em benefício próprio. É uma prática que vem desde o período colonial, quando os capitães donatários repassam lotes de terra em troca de favores, quando o rei dá terras para os nobres em troca de apoio, e que vem até atualmente, quando a gente vê muitos governantes prestando favores, né, fora da sua função em benefício próprio. Nestas duas imagens aqui, nesses dois mapas, na realidade, está trazendo a representação de como ficaram divididas essas capitanias hereditárias. Este mapa aqui, este primeiro mapa, ele foi elaborado no século XIX. O autor deste mapa foi o historiador Francisco Adolfo Vanhagem. Ele baseou-se na cartografia de Luiz Teixeira de 1586. Agora, observem este mapa, mostrando a divisão das capitanias hereditárias. Este mapa aqui ele já é do século XXI e foi elaborado pelo engenheiro e professor Jorge Pimentel Sintra, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Por que tem essas duas versões, gente? Porque à medida que o tempo vai passando, à medida que novos conhecimentos acerca da história vão surgindo, a história ela pode mudar. Vamos lembrar que quando a história aconteceu, esses personagens não estavam lá neste momento. Então, estes mapas são resultado de vários estudos e de várias investigações. Os governos gerais. O que foram os governos gerais? Para tentar resolver os problemas das capitanias hereditárias, o rei Dom João ele decidiu criar o cargo de governador geral.
Para que criar o cargo de governador-geral? Para administrar melhor as capitanias. O sistema de capitanias não vai deixar de existir. O governador-geral, o governo geral, vai apenas complementar este sistema. O governador-geral ele era nomeado pelo rei e deveria cuidar da colonização e da justiça, organizar as rendas, nomear funcionários para as capitanias, incentivar a lavoura de cana, procurar metais preciosos e defender os colonos e explorar o pau-brasil. O governo geral ele contava com auxiliares para conseguir exercer a sua função. O ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. A primeira sede do governador-geral, gente, foi a capitania da Baía de Todos os Santos, que foi transformada em capitania real e que foi a primeira capital do Brasil. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador em 1549. Duarte Costa foi o próximo governador-geral. Em 1553, ele trouxe colonos e jesuítas, incluindo o padre José de Anchieta. Foi durante o governo de Duarte Costa que os franceses tentaram instalar a França Antártica, na região que hoje pertence ao Rio de Janeiro. Com a instalação dos franceses em 1555, houve a Confederação dos Tamoios. Mais adiante, nós vamos estudar o que foi a Confederação dos Tamoios. Alguns indígenas tamoios se uniram aos franceses para fazer a expulsão dos portugueses da região, mas ao final os franceses vão ser expulsos. O combate aos franceses ocupou também o governo seguinte, de Mendes Sá, que chegou à América Portuguesa em 1557 e fortaleceu a colonização. Ele organizou em várias regiões da colônia as missões ou reduções. Isso aqui é importante, pessoal, porque essas missões ou reduções vão ter a função, o objetivo de cristianizar os indígenas. Quando a gente fala aqui que em 1553 Duarte Costa trouxe jesuítas, nós temos que lembrar que neste período a igreja na Europa, a igreja católica estava passando por uma reforma. E que a igreja aproveitou da expansão marítima desses países, principalmente Portugal e Espanha, para atrair fiéis. E aproveitou essas novas colônias para cristianizar os nativos, para cristianizar os indígenas. Então, as missões ou reduções eram agrupamentos indígenas dirigidos por missionários jesuítas. Então, essas missões, essas reduções, gente, nessas missões, os nativos, eles aprendiam os hábitos e costumes dos colonizadores. Eles aprendiam a cultura europeia. Então, esses indígenas, esses nativos, muitos que nasciam nas missões e nas reduções, eles desconheciam a sua cultura, desconheciam a sua identidade, porque eles já haviam assimilado a nova cultura europeia que estava se instalando. Neste processo, os jesuítas e os colonos tiveram um pequeno atrito, porque os colonos queriam escravizar os indígenas, mas os jesuítas não permitiam essa escravização. Esse conflito vai minimizar, podemos dizer assim, a partir de 1570, quando a coroa portuguesa vai passar a incentivar a importação de africanos escravizados. Os indígenas cristianizados, eles perdiam os elos com sua cultura original, mas também não eram aceitos como indivíduos livres e iguais na sociedade colonial. Neste mapa aqui, está trazendo para a gente a presença dos jesuítas na América Portuguesa, os locais onde os jesuítas fundaram os colégios para a catequização desses indígenas. A gente pode observar que na região sudeste, parte da região sul, na região nordeste também, é bem presente esses colégios, porque foram os primeiros locais a serem povoados.
Bom, pessoal, finalizamos então a nossa aula. Eu vou parar por aqui para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Essas atividades são no livro de história de vocês e tem algumas atividades complementares também. A página 152, só a 152, tá, gente? Não precisa fazer a 159. Só a página 152 e tem essas atividades complementares também. Tá bem? Só a página 152. Não precisa fazer a página 159. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.